Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, Ciência na História. Quando se fala em ciência, há uma tendência a se pensar que ela tenha se originado apenas nos primeiros séculos da Idade Moderna, isto é, nos séculos XVI e nos séculos XVII. Entretanto, essa concepção é absolutamente equivocada. Tanto nas civilizações do mundo antigo quanto na Idade Média, houve grandes preocupações da ordem científica e um grande desenvolvimento do conhecimento dos fenômenos naturais. Especificamente, o interesse por ciência na Idade Média era intenso, porém bem diferente do que era feito a partir do século XVI. Até por volta do século XV, a visão que se tinha de natureza, em grande medida influenciada pela filosofia natural aristotélica, isto é, pela física e metafísica de Aristóteles. Desse modo, o mundo era encarado como um cosmos, dotado de uma ordenação harmônica, repleta de correspondências entre os fenômenos celestes e os terrestres. Grosso modo, havia uma visão da natureza em conjunto, tal perspectiva que permeou a Antiguidade e a Idade Média. Aliás, uma das grandes diferenças entre a ciência medieval e a ciência moderna foi o desenvolvimento da técnica por essa última, isto é, a criação de dispositivos como o telescópio e o microscópio, com finalidade de melhor realizar a observação e a descrição dos fenômenos. Vamos falar um pouco sobre a Idade Média? Bem, a Idade Média, ou a Idade das Trevas, um apelido bem carinhoso, é amplamente conhecida como um período sombrio e arcaico de denominação religiosa. Essa ideia iluminista permanece por muitos que é um símbolo de que seria a vida sem progresso. Todavia, a Europa medieval lançou as bases de diversas áreas do conhecimento humano, como a física, a astronomia e biologia, durante o conturbado período entre a Guerra de Roma e a queda de Constantinopla. Vamos falar um pouquinho sobre a ciência moderna? A ciência moderna, isto é, a ciência que conseguiu articular o método de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos, sobretudo o telescópio e o microscópio, começou a se desenvolver propriamente na Europa no século XVI. O nascimento dessa ciência nova é tido por muitos historiadores como a revolução, haja vista que no mundo antigo e no mundo medieval, as investigações sobre os fenômenos naturais, terrestres e celestes, organismos vivos, dentre outras coisas, não se valiam muito ao uso da técnica e não concebiam o universo como algo composto de uma mesma matéria uniforme, suscetível à corrosão e à finitude. O universo, melhor dizendo, o mundo, para os antigos e medievais, era um sistema fechado, com uma estrutura muito bem definida e harmônica, de grosso modo, um cosmos. Com o chamado Renascimento Cultural, que se deu a várias regiões da Europa entre os séculos XIV e os séculos XVI, houve um intenso intercâmbio de conhecimento a respeito de antigos tratados sobre astronomia e física, bem como o aperfeiçoamento de instrumentos de navegação, como a luneta, que mais tarde constituiria a base para a criação do telescópio, por Galileu Galilei. No norte da Europa, na região das atuais Polônia, Alemanha e Holanda e no sul, sobretudo a Itália, regiões que foram palco do desenvolvimento comercial nesse período, o Renascimento deitou raízes em vários campos, principalmente o artístico e o científico. Galilei foi o responsável pela criação do telescópio, instrumento decisivo para a observação dos corpos celestes. Por meio do telescópio, Galileu pôde perceber imperfeições na Lua e em outros planetas, fato que acabou por constatar a antiga concepção dos cosmos fechado. E esse foi o episódio de hoje. Até a próxima!